Toda dor e sofrimento tem níveis conscienciais que podem ser acessados para trazer algumas, vamos dizer assim, curas, né, disso daí. Às vezes a gente enraiza algumas ideias na cabeça que são ideias de algum tipo de punição, algum tipo de reforço de crença herdada de familiares ou então da própria cultura, do próprio meio, né, que se vive. E essas coisas a gente coloca como regras, às vezes como coisas que não podem ser transgredidas, né? Acreditar em alguma coisa piamente, por exemplo, né? Se você acredita piamente que você não pode chupar sorvete após as 8 da noite, e você chupar sorvete, aquela crença pode causar uma punição para mostrar para você que você está certo. Isso é uma coisa muito legal na vida e que acontece demais. Esse provar que está certo, né? A vida cria motivos para mostrar para a gente que o que a gente acha que é verdade, realmente é verdade. E ela cria motivos com o nosso próprio dia a dia, a nossa própria vida. Então, se a gente acredita que, mas a gente não está perceptivo dessa crença, é um nível consciencial. Então, a gente acredita, por exemplo, que um tipo de comida não é legal porque a gente leu isso e a gente então coloca isso na cabeça e começa a não comer aquilo porque ouviu que não é legal, não quer correr o risco e tudo mais. Legal, um nível consciencial. Aí o negócio evolui e aquilo vai ficando cada vez mais uma verdade, né? Ou seja, se você volta a comer aquilo, né, qualquer pessoa, enfim, que tivesse pensamento, e de novo, a vida vai te trazer algum tipo de reforço punitivo para te mostrar que você realmente estava certo naquilo que estava seguindo. E aí, né, se você não sai desse nível consciencial, você vai para um sofrimento. Então, o negócio é passar para o próximo nível consciencial. Qual que é? É de você perceber que antes de você ter aquele tipo de ideia, né, fixa, aquilo não te causava mal, né? Não é como se você não tivesse uma sensibilidade àquilo. Mas eu estou dando um exemplo de comida, pode ser qualquer exemplo, qualquer coisa na vida, né? Pode ser, por exemplo, o conversar com um tipo de pessoa, ou se relacionar com um tipo de pessoa, né? Enfim, fazer alguma coisa no trabalho, ou deixar de fazer alguma coisa no trabalho, ou em casa, com familiares, ou com pessoas desconhecidas, né? Então depende muito da crença em si, mas todas elas seguem esse mesmo raciocínio. Não fazia nenhum mal antes, continua não fazendo mal quando você decide não fazer mais aquilo, ou fazer aquilo. Mas aí se você persiste em estar caindo no erro, vamos dizer assim, no novo erro, né? A vida te traz algum tipo de punição. Não é ela que te pune, na verdade é você. E esse outro nível consciencial é esse, né? Então, primeiro nível consciencial, você começa a perceber que estão existindo punições agora, mas não existiam antes, né? Aquilo não fazia efeito antes para você. Tá. Segundo nível consciencial, você então começa a perceber que de alguma forma você criou aquele link, né? E você fez aquilo acontecer, né? Isso na ciência se chama efeito placebo. No dia a dia, isso daí não é muito discutido, né? Mas o efeito placebo existe, inclusive tem pesquisas em que 70% das pessoas respondem ao efeito placebo. 70, isso significa 7 em cada 10 pessoas que estão participando da pesquisa, né? O que significa que qualquer coisa que esteja se fazendo ali de teste, né, inviabiliza ou invalida a pesquisa em si, né? Porque a resposta do placebo foi enorme, né? Então,
O segundo nível consciencial é você perceber que, na verdade, você fez para si mesmo um efeito placebo, de forma inconsciente, entre aspas, porque você decidiu fazer daquele jeito, né? E agora está recebendo punições. Mas esse nível consciencial ainda não é o nível da cura disso. O nível da cura disso é um terceiro. É quando você além do seu cotidiano mental, né? Eu estou dizendo além de uma racionalidade dessa percepção de que você poderia ter, né, feito aquilo acontecer na sua vida, de alguma sorte, assim, vamos dizer, né, de algum desencadeamento hormonal ou de processos fisiológicos em geral, que acabaram acarretando, né, devido a uma ação que foi, aqui no caso do exemplo, comer alguma coisa que não devia ou que não queria, né? E aquilo desencadeou um monte de processos bioquímicos que te fizeram passar mal. Tá, mas essa percepção racional é um nível baixo ainda para cura. Você não se cura com isso, então tem que passar para um terceiro nível. E o terceiro nível é quando você tira a racionalidade e você percebe como se olhando por cima do processo racional e como se visualizando a história, né? Desde o momento que foi criada aquela crença e até o momento atual, né? Num relance só, às vezes em questão de segundos, assim, você percebe que você foi o criador, que você manteve aquilo, né? E que aí, nesse momento, você tem a chance de parar todo esse processo. E ali, nesse terceiro nível consciencial, é onde você dá o comando, mas não é um comando racional do tipo, corta, para, chega. É um comando além disso, porque você está nesse terceiro nível, né, consciencial. É como se você saísse da sua vida e olhasse as coisas de cima. Então você percebe só aquilo. Você está vendo uma história, mas você está vendo uma história de fora dela e não de dentro dela. Quando você percebe racionalmente, você está dentro da história ainda. Então quando você olha, né, de fora, você percebe ela como um todo e não se envolve emocionalmente nela. Você simplesmente vê o que aconteceu e naquele momento você tem a chance de dar esse comando. E esse comando sai até espontaneamente quando você percebe isso, né? Percebe o que aconteceu ali, de chega, eu não quero mais isso, não me serve. E dali em diante, aquilo que acontecia com você de punições ou autopunições passa a não acontecer mais, né? E dessa forma você se liberta daquilo. Pode ter algum efeitozinho de rabicho aí, de rebarba, né, de rastro de mouse, pode ter esse efeito também, de ficarem algumas pequenas sequelas, né, mas geralmente não. Quando você chega nesse terceiro nível consciencial, você faz uma autoprogramação e dali por diante você cessa os efeitos futuros, né, que poderiam estar programados já. Você muda a programação com uma nova programação, né? Então, falando de um jeito da informática, né? O nível de programação, o modo programador ali, o modo desenvolvedor que tem no seu celular, né? É justamente esse, né? É você chegar nesse terceiro nível onde você percebe as coisas fora da história, fora da racionalidade. E um bom caminho para poder chegar nesse terceiro nível é você treinar alguma coisa do tipo mindfulness, né? Ou do tipo de, vamos falar com outro nome assim, você estar num estado perceptivo alheio às emoções, né? Você não se envolve emocionalmente com as coisas, você observa as coisas acontecendo na sua vida, um pouquinho de cada vez, uma coisa de cada vez, um processo de cada vez, e você começa a não se envolver emocionalmente, você só olha de fora a história acontecendo, inclusive com você sendo a personagem, né? É isso, uma mensagem aqui então de como é que você começa a acessar coisas de curas
dentro da sua vida. Isso vale para qualquer tipo de dor, para qualquer tipo de sofrimento, porque no fundo, qualquer dor e sofrimento não veio por acaso e também não veio por punição de nenhuma, digamos assim, entidade divina ou grupo divino, kármico, o que quer que seja. A maior parte disso vem exatamente de você, né? Então, perceba as suas dores, veja se você realmente quer, se elas te servem, e se isso for no nível racional, tenta fazer esse alheamento diário, observando a sua própria história sem se envolver emocionalmente. Isso inclui seus pensamentos, suas memórias, etc., né? E aí chega nesse terceiro nível, o nível do programador, né? Onde você visualiza tudo de cima, não se envolve nem emocionalmente e nem racionalmente. Um grande abraço, tudo de bom, até uma próxima oportunidade. Se liga!